Nós vamos fazer hoje a pintura de um sabonete. Esse daqui é um sabonete da Natura, mas pode ser qualquer outro sabonete que você tiver. Eu só não gosto de pintar o Dove, que ele é muito cremoso, então eu não acho legal para pintar. Mas as outras marcas dá para pintar também. Pode ser qualquer sabonete que você tiver aí. Eu vou começar passando o estilete em cima dessa parte que tem a letrinha, ó. Vou passar o estilete só para tirar o excesso do relevo das letras, ó. Bem de leve. Só para tirar a marcação das letras, pra gente poder pintar. Nessa parte mais retinha, tá? Não é na parte curvadinha embaixo, é na parte de cima. Ó, é bem pouquinho que tira, tá? É só pra deixar mais lisinho. Eu vou pegar uma lixa. Essa daqui é uma lixa d'água, número 320. Vou passar ela em cima das letras, ó. Só pra deixar mais lisinho o meu sabonete. E nessa beiradinha aqui também, ó. Só pra tirar esse relevo aqui. Depois que eu lixei meu sabonete, eu vou pegar o primer para metais e vidros. Esse daqui é da Acrylex, a base d'água. Mas se você tiver de outra marca aí, também pode ser. O que eu tenho aqui é esse da Acrylex. Vou colocar um pouquinho no pratinho. Com um pedacinho de esponja, essa daqui é aquelas esponjinhas de pia. Eu cortei um pedacinho. Eu vou bater no meu sabonete, ó. Toda essa parte em cima, onde eu vou pintar, eu vou bater o meu primer. Isso daqui é pra tinta poder fixar no sabonete, pra gente conseguir pintar. Espalho bem, ó. Depois que eu fiz toda a parte de cima, onde eu lixei, essa parte de baixo não, essa daqui continua o sabonete. Só nessa parte de cima, onde eu vou pintar, agora eu vou deixar secar, pra gente poder continuar, ele tem que estar bem sequinho. Pra gente poder pintar, o sabonete ele tem que estar bem sequinho, não é só no toque do dedo, gente, porque se você for passar o lápis aqui, ele vai sair toda essa borrachinha, tá vendo aqui, ó? Já começou a sair, ó, porque não tá bem seco. Então, quando for pintar, eu já faço assim, ó, já faço uns 2, 3, já deixo prontinho e vou esperar secar. Ele depende aí da temperatura de onde você tiver. Aqui tá calor. Então, eu acredito que uns 40 minutos, meia hora mais ou menos, aí vai estar sequinho. Enquanto isso, a gente vai lá tomar um cafezinho. Depois do nosso sabonete tá bem sequinho, ficou uns 40 minutos, mais ou menos, pra secar bem. Eu fiz um desenho, mais ou menos no diâmetro do sabonete. Eu vou transferir esse desenho com o papel carbono. Esse daqui é um carbono de nota fiscal, de papel contínuo, mas você pode usar o carbono vermelho também. Eu vou centralizar aqui a flor. Se você tiver facilidade,
Você pode tirar com, transferir o risco com lápis 6B também. Ou então, tirar assim com carbono. Aqui eu vou tirar a parte da flor e das folhas. Não precisa forçar muito para não marcar o sabonete, mas também não pode passar muito fraquinho, senão não sai o carbono. É uma florzinha bem simples, é daquela pintura terapêutica que a gente fez. Essas partes aqui, ó, também só vou marcar aonde eu vou fazer o fundo. Ó, vai segurando, é meio chatinho de riscar, mas dá pra fazer, ó. A gente vai segurando e vai riscando. Olha só, ele fica assim. Se você quiser, você pode fazer direto com o lápis. Você vai fazer com o lápis 6B, você vai riscar direto com o lápis, ó. Pode fazer o mesmo desenho com o lápis, se você tiver facilidade para desenho. Caso contrário, dá para tirar com o carbono. Não precisa ser exatamente como tá o outro, pode fazer diferente. Eu vou fazer as duas folhinhas. Depois que passa o primer, que ele fica bem sequinho, ele fica bem gostosinho pra riscar, ó, o lápis pega bem. Esse daqui é o lápis 6B, tá? A grafite dele é mais molinha, não é mais fácil para riscar. Aí aqui eu vou fazer uns desenhos aqui, ó, para fazer o fundo. Então aí você escolhe aí como é que você quer riscar. Dá para fazer das duas formas. Vamos lá para nossa pintura? Bom, eu vou começar fazendo o fundo. Eu vou ter como base a última pintura que a gente fez, porque eu quero fazer um jogo com essa toalhinha aqui, ó. Então, eu vou seguir mais ou menos as cores que eu usei aqui. Para pintar o sabonete, a gente precisa de pincéis com a cerda mais macia. Esse daqui é o 121S da Keramix, mas pode ser também esses daqui da Condor, ó, 286. Pode ser assim, ó, que esse é da Tigre também, de capinho verde. Contanto que ele seja mais molinho, para não estragar o nosso sabonete. Ó, esse daqui da Tigre também, o 267, ó, ele é bem molinho. Eu vou começar, então, fazendo uma misturinha aqui, ó, de verde folha com o branco, ó. Vou deixar o meu verde mais clarinho. E vou preencher algumas partes aqui. Não tem os lugares certos, tá? Pra pintar, você pode escolher aí. A gente vai pintar até o limite onde a gente passou o primer, ó.
Eu lavei o meu pincel e eu vou pegar um pouquinho do meu verde folha e vou misturar um tiquinho do azul celeste, ó. Vou deixar um outro tomzinho de verde aqui, ó, pra eu preencher mais algumas partes. Vou pegar um pouquinho do meu branco, vou clarear um pouquinho o meu azul. Esse daqui é o azul cobalto. Eu vou deixar ele mais clarinho e vou passar em algumas partes também. Agora, com o azul cobalto puro, eu vou fazer essa parte que faltou aqui, ó. Agora, eu vou pegar um pincel menorzinho, porque eu vou fazer as folhas. Eu vou usar o verde oliva. Eu vou intercalar uma cor mais clara, uma cor mais escura, ó. Vou começar com o verde oliva. Aqui eu tô usando o pincel número 0, referência 308. Ó, vou fazer do outro lado com o verde folha. Vou intercalar com o amarelo. Verde oliva novamente. Verde folha. E amarelo. Isso eu vou fazer em todas as folhas, eu vou fazer isso. Vou usar o rosa chá, rosa escuro e o púrpura. Então, eu vou intercalando, ó. Eu começo com o rosa chá. Rosa escuro. E o púrpura. Vou voltar com o rosa chá. Rosa escuro. E púrpura. Rosa chá. Rosa escuro. E púrpura. Rosa chá. E o rosa escuro.
Na parte do miolo, eu vou usar no centro siena natural. E aqui eu vou intercalar amarelo ouro. Ó, amarelo ouro, pura um, amarelo ouro, pula um, amarelo ouro. E no outro eu vou passar amarelo limão. Agora eu vou deixar secar um pouquinho. Vou dar um tempinho para secar. Depois que secou um pouquinho meu sabonete, eu vou reforçar essa parte azul mais escura, ó, que tá mais fraquinha, tá meio manchadinho. Vou passar de novo o meu azul cobalto. Essa parte só mais escura que eu vou realçar aqui, ó. Ficou meio manchadinho, marcado das marcas do pincel, ó. Aí eu venho e repasso. Se você achar que precisa fazer nos outros, você faz no seu também. O meu aqui eu não vou fazer não, tá? Eu vou deixar assim mesmo. Ó, preenchi. Evita passar o pincel, quando a tinta tá molhada, não fica passando o pincel, tá? Porque senão a tinta começa a sair. Passou uma vez, deixa secar. Lavei o meu pincel. Eu vou reforçar as cores das flores. Ó, eu vou passar aonde eu passei o rosa chá, vou reforçar, ó. Aonde eu passei o rosa escuro, também vou reforçar. Não precisa espalhar muito, passar muitas vezes o pincel em cima da tinta, tá? Passa, espalha rapidinho, que senão a tinta, ela vira uma borrachinha e ela começa a sair. Aí o seu trabalho vai ficar feio. Não precisa carregar muito de tinta também. E na parte púrpura, também vou reforçar, ó. Pouquinha tinta. Põe e já espalho, ó. Na parte do miolo, eu também vou reforçar um pouquinho o amarelo ouro. E o amarelo limão. Agora, nas minhas folhas, eu não vou retocar, tá? Eu vou deixar do jeito que tá. Eu vou agora, com o preto, fazer o contorno. Aonde tem o traço, no encontro de uma cor com a outra, eu vou fazer o contorno. A tinta na pontinha do pincel. Dá uma molhadinha no pincel, ó,
e junta as cerdas dele, ó, para ele ficar bem fechadinho, para facilitar na hora de fazer o contorno. A gente vai contornar. Aqui não tem como a gente fazer com a caneta, tá? Tem que ser pincelzinho mesmo. Porque a caneta, ela tem a ponta mais grossa. E a não ser que você tenha a caneta mais fininha. Eu não tenho, então eu faço com o pincel mesmo. Pouquinha tinta no pincel, na pontinha do pincel. Fazer todo o contorno. Em volta do miolo. E em volta das pétalas. Essa é só uma sugestão de cor, você pode mudar as cores se você quiser. Se você ainda não viu o vídeo da nossa toalhinha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você estar assistindo essa pintura aqui na toalha. Bem facinho de fazer, não tem muito trabalho de luz e sombra, fica um trabalho bem bonito para você fazer, para você dar de presente, para você praticar a pintura. Para fazer esse acabamento aqui, ó, eu vou passar só o preto, ó. Vou terminar ele com o preto. Se você quiser fazer algum acabamento com pérola, com algum detalhezinho aqui de fita, pode fazer também. O meu aqui eu vou fazer com a tinta mesmo, ó. Bem em cima, onde tem a divisão do sabonete, ó. Olha só. Agora, nós vamos deixar secar pra gente poder usar a nossa tinta com brilho. Nós vamos deixar secar um pouquinho. Depois que o nosso sabonete estiver bem sequinho, a gente vai passar a tinta cristal. Essa tinta, ela é com glitter. A gente vai passar no sabonete com um pincel macio. Só passar em cima. Tem que ser pincel macio para não retirar a tinta embaixo da que a gente já passou. A gente vai passar em todo o sabonete. Só para dar um charmezinho nele. Só para dar um charme de brilho.
Agora a gente vai esperar a secagem de novo. Depois de seco, a gente vai usar o verniz geral. Esse daqui é da Acrylex, se você tiver um outro verniz, pode passar também. É só para impermeabilizar a nossa pintura e ela não sair. Vou passar uma camada de verniz com um pincel macio. E novamente vou aguardar a secagem. O verniz, ele não é a base de água, é a base de solvente. Então, você precisa lavar o seu pincel com Ecosolve ou então com água ras, com thinner. Não pode colocar esse pincel na água. Esse é o resultado do nosso sabonete junto com a toalhinha que a gente fez no mesmo estilo de pintura. Olha só que lindo, para dar de presente, para você fazer pro seu banheiro, dá para fazer jogo de banho. Comenta aí o que vocês acharam, gostou dessa ideia? Espero vocês na próxima aula.